Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de física. E se você olhar aí, né, o nosso slide, você pode até achar que é muito conteúdo, mas na verdade o assunto de hoje é bem pequenininho e muito fácil de entender, tá bom? A gente está fazendo a retomada dos assuntos, como vocês pediram, né? Uma revisão daquilo que a gente já viu e agora com as aulinhas aí enviadas pelo WhatsApp para ficar mais fácil. E eu peço que vocês interajam, mandem suas dúvidas no grupo, tá certo? Seus comentários, fiquem à vontade, tá bom? E além do vídeo estar disponível no grupo do WhatsApp, ele vai ficar lá no meu canal do YouTube. Depois eu coloco também o contato para vocês, e aí vocês podem revisar caso não tenham recebido pelo grupo. Então vamos aqui. Para a gente falar, né, do nosso assunto de hoje, para começar, a gente vai falar de movimento. Então estamos começando a estudar cinemática, tá? Cinemática é o estudo dos movimentos. Então, primeiro, tem aí o conceito de que o movimento é relativo. O que significa isso? Significa que para determinar se algum corpo, algum objeto, alguma pessoa está em movimento, eu preciso fazer uma comparação desse objeto, desse corpo, com um outro. E aí nós temos como exemplo essa imagem que eu coloquei para vocês, né? Analisando aí a imagem, nós temos um ônibus, temos dois passageiros, um motorista dentro do ônibus e nós temos um senhor que está ali na beira da estrada sentado, olhando a paisagem. Então veja só, se eu fizer uma comparação do passageiro que está ali sentado com o senhor que está na beira da estrada, o passageiro está em movimento em relação ao senhor que está sentado na estrada. Correto? O ônibus também. Em relação ao senhor que está sentado na estrada, o ônibus também está em movimento. Agora me diga uma coisa. O passageiro que está ali sentado na frente, em relação à passageira que está sentada atrás dele, ele está em repouso ou ele está em movimento? Ele está em repouso. Eles não estão se afastando, né? Os dois passageiros estão sentados e mantendo a sua posição. Mesmo que eles estejam dentro do ônibus, né? E o ônibus esteja se movendo em relação à estrada, os dois passageiros se mantêm na mesma posição. Portanto, se eu comparar os dois, eles estão em repouso, um em relação ao outro. O segundo conceito é ponto material e corpo extenso. Olha só. O mesmo objeto, o mesmo corpo, pode ser um ponto material e pode ser um corpo extenso. Quando que ele é um ponto material? É quando a dimensão dele em relação ao espaço não interfere nos fenômenos que ocorrem ali. Por exemplo, um carro dentro de uma estrada, né, rodando numa estrada imensa, é um ponto material. Porque a estrada é gigante e o carro é pequeno. Mas se eu colocar o mesmo carro dentro de uma garagem, a dimensão da garagem é pequena. O carro ali faz diferença, tá certo? Então, ele vai se tornar um corpo extenso. Vou pegar um outro exemplo, um avião. O avião está lá voando no céu. Ele ali é um ponto material. No céu, o céu imenso, o avião é pequeno. Agora, se eu pegar um avião e colocar parado aqui na minha rua, nem vai caber, né? Primeiro que não dá, a asa dele não vai caber. Mas imagina, ele seria um corpo extenso, ok? E trajetória é o nosso último conceito. O que seria trajetória? Trajetória é o conjunto das sucessivas posições que um corpo ocupa em um determinado movimento. Quer ver uma trajetória? Quando você saía, né, quando não tinha pandemia, de casa para a escola. Você inicialmente estava lá na porta de casa, então você estava na rua. Aí, sei lá, você passa pela padaria que tem perto de sua casa, ou pelo mercadinho, ou pelo salão de beleza. Enfim, você vai passando em vários pontos, né? Ao longo do seu caminho até chegar na escola.
Nós poderíamos colocar esses pontos também, por exemplo, em metros. Você ocupa o ponto 0 metros, que é quando você acaba de sair de casa. Aí você anda 10, depois você anda 20, depois você anda 30 e por aí vai. Ou de 100 em 100. Então, é o conjunto, né, desses pontos que a gente vai marcando aí no caminho que um móvel faz. Aí nesse gráfico, nesse desenho que eu coloquei, a trajetória é essa linha vermelha e os pontos estão definidos aí pelas bolinhas pretas e alguns estão identificados por letras, né? A letra P, ponto, e os números, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e assim sucessivamente. O interessante da trajetória é quando a gente associa o ponto ao tempo. Como assim, Pro? Por exemplo, você saiu de casa, né? Quais são os pontos que você consegue recordar aí, de pontos de referência da sua casa para a escola? Tem uma padaria, tem uma farmácia, tem um mercadinho, tem o que aí? Escolha 2. Quando você, ou a casa de um amigo, enfim, o ponto de ônibus, escolha 2 pontos de referência aí que existam da sua casa até a escola. Agora faça o seguinte, tente se lembrar, quando você sai de casa, até chegar ao primeiro ponto que você pensou, quanto tempo você gasta? Depois que você saiu de casa para chegar no segundo ponto, quanto tempo gastou? Por exemplo, eu saí de casa, para chegar na padaria foi 5 minutos. Depois da padaria tem uma farmácia, aí foi 7 minutos. E aí para chegar na escola foram 10 minutos. Então, quando a gente faz essa associação do ponto na trajetória com o tempo que você percorreu, você necessitou para percorrer, a gente tem o primeiro estudo, a primeira etapa da cinemática, que a gente vai estar associando o ponto na trajetória ao tempo de percorrer essa trajetória e a gente vai conseguir cruzar esses dados e achar a velocidade. Mas isso é assunto para a próxima aula. Eu desejo a todos vocês bons estudos. Não se esqueçam de fazer as atividades que foram propostas, tá certo? Para o nosso calendário dessa semana. Um grande beijo, estou à disposição para as dúvidas no WhatsApp. Até a próxima aula.